Isaías 44. Bom, a gente está falando aqui de artesanato, de trabalho manual, não é? Eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Eu quero deixar claro, antes de tudo, que eu não estou falando de religião, que eu não estou falando para nenhuma religião e nem é o que eu vou falar, o que eu penso, ou o que a igreja diz, o que a igreja pensa. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus diz. Lá no capítulo 44 de Isaías, a gente vê o capítulo todo falando sobre hábitos, sobre atitudes que já aconteciam antes e acontecem ainda hoje, não é? Falando sobre artesanato, falando sobre artífices, falando sobre artistas. Mas está falando o seguinte: o homem planta uma árvore, depois ele corta aquela árvore, né? E eu vou resumir bem o capítulo, né, todo. E aí uma parte daquela lenha, daquela madeira, ele pega uma parte daquela para acender a lenha, para acender o fogo, para se aquecer. Ele faz também, utiliza para fazer comida, para se alimentar. Mas ele também faz um Deus. Ele constrói um Deus, ele é artista, então está falando também em outro capítulo de Isaías, está falando sobre o ferreiro, né, que ele afia lá o martelo dele, como é que chama, né, martelo não, negócio de... o machado, a begonha lá, coisa que ele utiliza, né, para poder organizar e fazer o que ele faz no ferro. E tem a madeira, tem o ferro, vários materiais. Mas ali está querendo dizer o seguinte, que ele constrói um Deus. E aí, na hora que ele acabou de construir um Deus, de criar um Deus e de moldar aí de acordo com o rosto de uma mulher, de um homem, um formato de uma mulher ou de um homem, ele se prostra diante dele e diz: meu Deus, me ajude. E ali a Bíblia, o próprio Deus está dizendo através do profeta Isaías: quem é Deus acima de mim? Quem é Deus verdadeiro que pode ouvir a sua oração? Será que você não para pensar? Em outras traduções você pode até ler dessa forma. Será que você não para pensar, para entender que você está cego? Que você mesmo constrói o seu Deus e se dobra diante dele? Será que você tem aí na sua casa algum objeto que você se prostra diante dele, foi construído por mãos humanas, foi construído por homens? E a Bíblia está dizendo isso para a gente, que isso não agrada a Deus, porque Deus é o Deus verdadeiro, que não precisa de nenhum objeto para se mostrar, e muito menos porque Ele é o Criador e não é a criatura. Então Deus é o Criador de todas as coisas, e nós não podemos, nós, homens, criar algo e dizer que aquilo ali é o nosso Deus. Você entende o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo no Salmo 115, né? Que falando dos deuses feitos por mãos humanas, que eles têm olhos, mas não veem, que eles têm boca, mas não falam, que eles têm ouvido, mas não ouvem, que eles têm mãos, mas não apalpam, e que tornam-se semelhantes a eles os que tais coisas praticam. Não sou eu que estou dizendo isso, em qualquer Bíblia você pode ler esse salmo. Sabe, a Bíblia está dizendo muito claramente para a gente que Deus, Ele não gosta que a gente se prostre, que a gente peça, que a gente adore, que a gente converse com qualquer objeto feito por mãos humanas, porque Ele é o Criador, Ele não é a criatura. Nós somos criaturas e nós não temos o poder de construir e fabricar um Deus para nós e ao mesmo tempo nos prostrar diante dEle, falar com Ele, achar que Ele vai nos ouvir. Você imagina como Deus verdadeiro, Deus vivo, poderoso, que é vivo, que se relaciona conosco, que nos ama, o que Ele pensa, o que Ele sente quando Ele vê a criatura dEle, né? A imagem e semelhança dEle falando com um objeto que não tem vida. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos adorar, servir, amar, nos relacionar em oração, em conversa com o Deus vivo e verdadeiro, que é invisível. Deus é Espírito. E a Bíblia diz, importa que os seus adoradores, lá em João 4, a palavra de Deus nos diz, o adorem em espírito e em verdade.
Importa que nós adoremos a Deus em espírito, no nosso coração, na nossa mente e em verdade, em realidade. E em verdade, não tem como você se relacionar com um objeto, por mais que você tenha fé e creia que aquele objeto dentro de si carrega um Deus, isso não é verdade. É ilusão do homem, é invenção do próprio homem. O homem não pode tornar nem alguém um Deus, o homem não pode santificar um outro homem. A palavra de Deus diz que todos nós que nos rendemos a Jesus, que entregamos nossa vida a Jesus, nós nos tornamos santos diante de Deus. A palavra de Deus diz, e o apóstolo Paulo diz, olha, sejam santos como, aliás, o próprio Deus disse, né? Seja santo como eu sou santo. Santo é separado, é santificado, é aquele que é separado do pecado, que evita o pecado. Esse é considerado santo diante de Deus, não é? E nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é muito clara, ela é muito clara. Eu quero falar para você com todo o amor do meu coração. Eu não quero ofender você, nem a sua religião, mas se você está numa religião que te incentiva e que tem a prática de você orar, falar, repetir, rezar, se prostrar diante de um objeto, você não está agradando o coração do Deus verdadeiro. Peça para Deus falar o seu coração. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. E se você é de uma religião cristã, ela precisa se render à Bíblia. Nenhuma religião está acima da Bíblia. Nenhuma religião é maior do que a Bíblia, seja protestante, evangélica, católica, nenhuma. Todos nós estamos submissos à Bíblia, que é a palavra de Deus, totalmente inspirada por Deus para falar conosco. Ela é maior do que qualquer instituição religiosa, seja antiga, seja nova. Nossa pauta, nossa base, nossa referência é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz é a palavra do próprio Deus. E é o próprio Deus que diz para mim e para você que é abominável a Ele. É entristecedor, é irritante para Ele ver a sua própria criatura, criada à sua própria imagem e semelhança, se referir, se prostrar, adorar, reverenciar um objeto feito por mãos humanas. Eu sei que muitas pessoas têm talentos, como a gente está recebendo no programa de hoje, para fazer artesanatos, para fazer arte, para fazer tantas coisas lindas. E você pode fazer a escultura que você quiser, mas nunca considerar aquilo ali um Deus, alguém a quem você se reverencia, alguém a quem você se prostra, alguém a quem você se refere como Deus, pedindo orientação, pedindo bênçãos, clamando um objeto que não tem olhos para ouvir, boca para falar, ouvidos para ouvir, em mãos para palpar. E a Bíblia diz, tornam-se semelhantes a eles, ou seja, você fica com sua vida paralisada, você não consegue enxergar, você não consegue ouvir muitas coisas maravilhosas que Deus tem para falar com você. E Ele quer que você esteja livre, liberto, para receber, ouvir e caminhar com um Deus vivo e verdadeiro. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.